Você quer ver outra coisa que as pessoas não têm noção? É assim, mas por que não acha alguém no mar? Não acha. Não acha. Putz, é mesmo, né? Não acha. É muito difícil. Por que o pessoal estava falando que seria difícil achar o submarino, mesmo se ele estivesse na superfície? Por quê? Porque é difícil. Porque o mar é muito grande. O negócio some. É. Você, Se você não tiver referência, né? um ser humano, Tá. dentro do mar, boiando lá, náufrago, só com a cabeça de fora, que é só o que consegue sair. Esquece. Esquece, é nada. É um ponto num... É menos que um ponto. Quando você olha na dimensão que você olhou lá do navio, que você olha ao redor, não vê. Tem uma história... Vai emendando aqui, vamos né? Vamos emendando. Então, claro, tem uma história que é das histórias que eu já narrei aí, que essa realmente, para mim, ela continua sendo extraordinária. E não é tão antiga, ela aconteceu em 2014, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas um pescador, que era um pescador salvadorenho, mas vivia na costa do México, ele saiu para pescar na costa ali, da vila onde ele morava, ele e um companheiro dele num barco aberto, tipo uma canoa grande assim, de fibra de vidro, saíram para pescar, com um motor de popa. E o tempo virou, ficou ruim, eles resolveram voltar. A hora que eles resolveram voltar, o motor não pegou, o vento muito forte foi empurrando eles e eles foram levados pela correnteza e pelo vento. Isso na costa do México, tá? Eles não tinham nada, porque eles estavam iniciando a pescaria, não tinham nem pescado nada ainda, e tudo que eles tinham no barco, que era uma canoa aberta, uma canoa de mais ou menos uns 5, 6 metros de comprimento, era uma caixa de isopor muito grande, onde eles colocariam o peixe que eles pescassem. Era tudo que eles tinham ali. E eles foram sendo levados pela tempestade, pelo vento, pela correnteza, não tinham como voltar, não tinham remo, o motor não pegava, foram sendo empurrados. Bom, eu vou resumir a história para você. Um dos dois morreu. Depois de 3 ou 4 meses ele morreu de inanição, desidratação, morreu. Porém o outro sobreviveu. 4 meses? Não. O primeiro morreu com 4 meses. E o que esse? sobreviveu ficou 14 meses. Como assim? Como? 14. E a água? Sabe o que é 14 meses? É um ano. É um ano inteiro, mais 2 meses. Nossa, cara. Se você voltar no tempo, você tem que lembrar onde você estava em abril de 2022. Exato. Você não lembra? Não lembro. É mais ou menos de lá para cá o que o cara passou à deriva, no barquinho, tecnicamente sem nada. Ele não tinha água e não tinha comida. Né? Ele tinha equipamento de pesca, porque ele saiu para pescar, mas ele não tinha isca, por exemplo, para colocar ali. Até porque, durante a tempestade, eles perderam muitas coisas e caíram do barco. Bom, esse cara sobreviveu 14 meses, é o recorde absoluto de sobrevivência no mar, que para mim é uma coisa assim absolutamente extraordinária, uma pessoa conseguir passar mais de um ano vivendo só do recurso que ele consegue capturar no mar. O que nós estamos falando? Água de chuva, quando chovia, né? E a principal fonte de alimentação que ele teve foram as tartarugas. Que era fácil de pegar? Sim, porque a tartaruga, ela sobe para respirar, né? Ela não é um animal tão veloz assim, ela sobe, dá uma parada na superfície. E se ela não for de bom tamanho, se ela for um tamanho pequeno, uma pessoa consegue agarrar uma tartaruga e puxar. Tá. Que é a técnica que ele desenvolveu. Então, peixe ele não conseguia pegar? Não, ele conseguia pegar peixes voadores. Quando acidentalmente durante a noite, os peixes voadores pulam e eventualmente caem dentro do barco, né? Mas é uma coisa muito sorte. Eventual. Mas a base de tudo comia foi... cru, claro, né? Claro. Nossa, não tinha micro-ondas. Ele não tinha um foguinho para fazer. Nada. Faz um fogo e faz um buraco na canoa, né? E a questão é a seguinte, ele se alimentava da tartaruga, porque a tartaruga, além de ter a carne, o sangue da tartaruga é muito nutritivo, né? Então ele conseguia se hidratar. Ele tinha uma faca, ele tinha alguma coisa? Ele tinha uma faca, sim, por causa da pesca que ele ia fazer. E quando ele começou a se aproximar de terra firme, digamos assim, depois... Sendo levado. Sendo levado, dia e noite. Tá. Dia e noite sendo empurrado. A tendência é
é você ser levado para uma costa ou não necessariamente? Não, sim. Em algum momento... a tendência é que em algum momento o mar vai te empurrar para algum lugar. De terra firme. De terra firme. A menos que você tenha a infelicidade de cair numa corrente circular. Putz. Que aí você fica dando giro eternamente. Tá. Né? Ele teve a sorte de não cair nessa situação. E esse cara saiu da costa do México e foi parar nas Ilhas Marshall, que é do outro lado do Pacífico, tá? E ele foi parar lá, levado pelas correntes. Ele não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Mas o mais impressionante da história também é que, assim, esse cara, para mim, é um herói. Imagina uma pessoa sobreviver tanto tempo assim. E esse cara, quando ele chegou, ele foi dar numa ilha que morava só um casal na ilha, que não falava a língua dele, e ele, enfim, ele estava nu, porque já não tinha mais roupa. Mas por quê? Usou a roupa para quê? Não, será? Porque foi gastando com o tempo. Sal e o sol, né? E esse casal socorreu ele, etc. Tal, e veio as autoridades portuárias lá das Ilhas Marshall para resgatá-lo e acharam que ele estava em bom estado para quem tinha passado tanto tempo no mar. Ele estava aparentemente saudável. Ele estava magro, barbudo, cabeludo, mas conseguia ficar de pé, inclusive. Sim. E aí começou o segundo drama do coitado. Ele chama-se José Alvarenga. É vivo, tá? Fez um livro até. O livro dele é a quantidade de dias que ele passou no mar, 438. É o título do livro. E aí começaram a duvidar da história dele. Duvidar no sentido de que talvez o companheiro dele não tivesse morrido. Talvez ele tivesse matado o companheiro. Talvez ele tivesse cometido canibalismo e por isso é que ele teria sobrevivido, né? E aí começou uma série de questionamentos, porque ele parecia estar muito bem para quem havia passado tudo isso. Colocaram o coitado até em detector de mentira, para ver se ele caía em contradição, e não, porque a história dele era coerente, né? E aí ele saiu das Ilhas Marshall, voltou pro México, foi visitar a família do colega dele, com a mãe do colega dele e tudo mais. E aí, passado um tempo, ele pegou um jornalista para escrever o livro, contar a história dele, fez o livro. Quando ele fez o livro, a família do colega dele, que havia recebido ele muito bem, etc. Tal, a família mudou a interpretação, falou, não, ele está querendo ganhar dinheiro com essa história, então vamos processá-lo. E aí começou o terceiro martírio dele, que foi tomar processo na justiça da família do companheiro que morreu, levantando de novo a suspeita dele ter cometido canibalismo. E na época eu acompanhei muito de perto. E como se prova que ele fez uma coisa? Então, esse é que é outro lance do mar. O mar não tem testemunha, né, cara? Não tem ninguém lá no meio vendo você. Satélite não pega. Vou dar um exemplo. O cara ficou 14 meses à deriva no mar e ninguém viu o cara. Nenhum navio avistou o cara. E ele não estava nadando, ele estava num barco de 5 metros. É pequeno, mas não é tão minúsculo assim. E ninguém viu o cara. Isso no século XXI já. Exato, que então tem satélite, GPS, tem o escambau, e ninguém localizou, ninguém visualizou o cara. Então você some no mar e ninguém fica sabendo. O mar é muito propício, por essa característica, a você cometer ato ilícito. Você está comigo no barco, eu tenho uma desavença contigo, eu te empurro na água. Eu não preciso te matar. Eu só te empurro na água. Pronto. Você está morto. Caiu no meio do mar. No alto mar, caiu do mar, você está morto. Ninguém consegue nadar. Você vai morrer. O teu organismo não vai aguentar o esforço, o teu organismo não vai aguentar a temperatura, a hipotermia, você vai morrer, né? Então é um ambiente perfeito para o crime perfeito. Entendi. Porque não tem testemunha, não tem câmera de segurança, não tem nada. Tem só o depoimento seu. E essa é uma dificuldade que eu tenho em algumas histórias que eu conto, porque às vezes a pessoa some, a pessoa está navegando sozinha e o barco aparece sem a pessoa. E você nunca vai saber direito o que aconteceu com aquela pessoa, porque não tem testemunha, né? Então você começa a partir de conjecturas e
e pessoas que cercavam aquela pessoa para ver se ela teria feito, tinha algum hábito que resultasse numa imprudência, e a queda no mar. Se você está num barco sozinho, navegando, o que é muito comum, tá? Fazendo uma travessia longa, e você tem a infelicidade de cair no mar, escorrega. Sei. Está num ambiente molhado. Claro. Escorrega, caiu no mar, você está morto. Ué, não consegue voltar para o barco? Se o barco tiver em movimento, como acontece um veleiro um oceânico, é movido pelo vento. Esquece. Se o vento está levando, a chance de você conseguir alcançar o barco é pequena. É possível. Já aconteceram casos da pessoa voltar, né? Mas é Mas pequena. o vento parou também, deu uma... O vento não pode estar forte, a pessoa tem que ter uma boa capacidade de natação, né? Para ela conseguir voltar ao barco. Porém, tem um outro problema também. É uma série de problemas. Sim. Às vezes ela consegue chegar no barco, mas dependendo do barco que ela não consegue subir no barco. Meu pai quase morreu assim, com um caiaque, cara. Exato. Meu pai nunca tinha andado de caiaque, colocou na cabeça, vou comprar um caiaque, aqueles caiaques antigos, né? Sem trava e tal. Foi pro meio do mar, caiu do caiaque, virou, não conseguia subir, tava perdendo a força. Quem salvou ele foi um surfista que viu ele lá, porque a gente não via mais ele tava muito lá pro fundo. Um surfista, por acaso, viu ele e deu a prancha e tal, e foi levando, porque ele não conseguia, porque tem uma força, tem que colocar o negócio, subir, não é fácil. E o caiaque ainda é baixo. Agora você imagina um barco com um casco mais alto. Exato. Você tá aqui, a água tá aqui em você, você estica o braço e você não consegue chegar até a beirada. No piso do barco. Cara, que desespero. Então você não tem como dar um impulso para subir no barco. Já houve um caso célebre, virou até filme, inclusive, de um grupo de amigos, de casais, fazendo um cruzeiro na Europa. Pararam um iate que eles tinham alugado para tomar banho no verão. Mergulharam, foram mergulhando. E o último que mergulhou esqueceu de baixar a escadinha. Ele só esqueceu de descer a escadinha. E aí, quem disse que eles conseguiam voltar para o barco? Não voltaram? Não, morreram todos. Cara... Os corpos foram achados próximo do barco. Cara, que absurdo. Eles simplesmente não conseguiam, tentaram de todas as formas, tentaram pelo cabo de âncora, não conseguiram voltar para o barco. É por isso que o pessoal fala por que um simples detalhe, porque esqueceram de baixar a escadinha. Por isso que o pessoal fala que você tem que respeitar o mar, né? Muito. Mas para fechar aquela história do... Como chama? Do José? Do José. Provaram alguma coisa? Não. Existe ainda Tem a chance dele ter cometido canibalismo? Não, eu não acredito. Eu não acredito porque eu acompanhei muito de perto esse caso na época. Eu quase fui para as Ilhas Marshall atrás dele porque eu estava impressionado com a história. E eu não acredito. Primeiro porque ele era um cara extremamente... trazer para cá para entrevistar? Imagina... Cara, eu queria muito. Vamos ver se a gente consegue. Então, ele é muito religioso, né? E ele conta que quando o amigo dele entrou no processo de ele morreu, definhar, né? Morreu por falta de alimento. De alimento mesmo. Porque o amigo dele, ao contrário dele, desenvolveu uma náusea que ele não conseguia nem botar na boca o que eles tinham para comer. Mesmo que fosse um pedacinho, ele não conseguia. Botava na boca e vomitava. Então ele foi... Que não é fácil. Foi enfraquecendo, foi desidratando até que ele morreu. Você comeu um negócio... que ele conta, né? Comer tartaruga. E aí ele conta que, inclusive, que ele ficou um bom tempo ainda com um companheiro morto no barco. Pensando o que ia fazer? Pensando o que ia fazer, até que ele, dias depois, resolveu, segundo ele, né? Depositar no mar. Eu acredito no cara. O cara é muito humilde, muito religioso, ele fala com muita naturalidade. Mas vamos partir do pressuposto que ele fosse obrigado a comer a carne do companheiro para sobreviver. Sim. Qual seria o julgamento da sociedade? Porque ninguém está nessa situação. O canibalismo é sempre visto com repulsa, Teve aquele né? caso do Chile, daquele avião que caiu nos Andes, né? É sempre visto com repulsa. Porém, em alguns casos, como seria o caso dele, inclusive, eu acho, entendo assim, seria perfeitamente compreensível. Foi uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, né? Mas é um limite que você... Muito extremo, muito extremo. O canibalismo sempre foi visto, mesmo ao longo da história, como sendo um ato abominável, né? Mesmo que com o intuito de salvar quem ainda está vivo, né?
E não deve ser fácil também comer carne humana no desespero. Por mais que você esteja com... A parte mental é muito pesada, né? Pois é. Eu imagino que sim. Você imagina. Eu imagino tá no meio do mar, você tá pra morrer e aí, cara? Mas assim, o mar expõe as pessoas, às vezes, a situações absolutamente extremas. Mas por que no caso dele, por exemplo, ele não conseguia pescar? Sem isca você não consegue pescar? Não, sem isca você não consegue, né? Desculpa, mas ele pedaço do cara. Não, quando ele conseguia capturar uma tartaruga, ele tinha material para usar como isca. Como isca. Tá? Só que ele conta que ele foi perdendo o material que ele tinha ao longo do tempo. Sim. Arrebentava um pedacinho de linha, perdia um anzol. Tempestade deve ter e no final da história... o que salvou ele, porque nem sempre ele pegava tartaruga, às vezes ele passava, segundo ele, dias, semanas sem comer? Sem comer. Ele tentava conservar o que ele pegava. Mas ele conta que o que salvou ele na fase final, ele não sabia onde estava, mas foram as aves marinhas. Por quê? Gaivotinhas, essas coisas. Que isso indica que você está perto? Ela é um indicativo de que tem terra por perto, se bem que tem algumas aves migratórias que atravessam o oceano, mas não era o caso, porque são aves pequenas. Então ele imaginou que ele estava próximo, etc. Tal, mas elas eram uma fonte de alimento. Então ele começou a capturar. Ele conseguia pegar? Conseguia, porque essas aves, quando elas estão voando há muito tempo, elas também cansam. Então elas procuram um lugar para... Tem um barco, elas pousam... Vem um barco, elas dão uma paradinha no barco. Então ele desenvolveu uma técnica, ele ficava escondido dentro dessa caixa de isopor, que ele usava inclusive para se abrigar do sol, porque o sol é cruel. Também, né? Tem esse problema também. Então ele passava o dia inteiro... morrer de insolação. Exatamente, ele passava o dia inteiro dentro da caixa de isopor. E ele começou a desenvolver essa técnica para pegar gaivotinhas, etc. Ele ficava embaixo da caixa de isopor e do nada ele tentava agarrar. E quando ele tentava agarrar, ele quebrava as asas, ele falava, né? Do bicho não voar. E ele disse que em determinadas situações ele tinha muita dessas aves. Então ele conseguiu fazer um estoquezinho lá, mas ele conta no livro que, assim, uma ave dessa é pena e osso, não tem nada. Sério? Não tem carne. Então... não saciava, né? Mas esse cara é uma história extraordinária. Imagina a pessoa passar 14 meses no mar. Ele não chegou a beber urina, não, né? Ele falou? Ele disse que no começo sim, mas quando ele passava um longo período sem chuva, que ele não ingeria a bebida, ele praticamente não tinha urina. Nossa. Ele disse que ele não bebeu água do mar. Ah, é? Não precisou. Não. O que acontece? Ele sabia. Não, a água do mar é extremamente perigosa. Bebeu. Porque ela desidrata ainda mais você. Ah, é? Ela não mata a sede, ela vai sugar o pouco da água que o teu organismo ainda tem. Eu não sabia disso. Então a água do mar é uma coisa que você não deve beber. É uma ironia, que você está cercado de água por todo lado e você morre de sede. Total. Você não deve beber. Já foram feitas experiências no passado, tem umas histórias assim de até médicos que se propuseram a fazer experimento no mar, bebendo pequenas quantidades de água do mar, pouca, e que, segundo eles, tudo bem, não tiveram grandes complicações. Tá. Mas é muito perigoso beber água do mar. E ele conta que ele não bebeu, porque ele era pescador, conhecia um pouco da vida no mar, né? Mas Cara, que história. Pois é. Você gosta de... Cara, eu gosto. Eu fiz... recentemente até 2 travessias relativamente longas daqui para a Europa, no navio. É legal, confortável, mega confortável. Muito. Mas é legal para você ter isso que você falou, a dimensão do mar. Só tem a dimensão do mar quando tu tá no meio do oceano. Que aí não vê nada. Você dá um 360 e não vê nada, só vê água, né? E aí... E parece que não sai do lugar, né? Pois é. E aí você olha para baixo, vê o mar lá embaixo, né? E você imagina que se você cair ali, a tua cabeça vira uma ponta de alfinete, assim, uma cabeça de alfinete dentro d'água. Então, impossível te achar. Impossível. Por isso tem essas histórias de gente cair do mar de um cruzeiro? Sim, acontece. Antigamente era mais raro. E aí está se tornando perigosamente mais comum. Por que será? Então, tem diferentes motivos. As companhias marítimas alegam que a grande maioria desses acidentes ou são suicídios, quer dizer, não é um acidente, ou consequência de bebedeira. O
cara bebe, enche a cara, não sei o quê, e se desequilibra e faz uma bobagem de ficar debruçado no parapeito e cai. Eu acredito nas duas teorias, tá? O suicídio é comum, quer dizer, não é frequente, mas acontece. E a questão do cara bêbado é porque no navio você compra um pacote lá que você pode beber à vontade, o que você quiser, então os caras enchem a cara, né? Mas é difícil cair do navio, porque o navio tem um esquema de proteção. Exato, não é só né? chegar lá e... Agora, caiu, esquece. 99,9% de chance de não voltar, né? Na queda não dá pra morrer. Então, os navios são tão altos hoje em dia que a queda já mata. É mesmo? É uma queda de o cara cai de 20 andares. Ah, seria isso. 18, 15 andares. E o mar, não, ele é um cimento, né? É isso que eu ia falar. Você cair no mar dessa altura não é um mergulho. Você se espatifa lá embaixo, entendeu? No mínimo você vai ficar desacordado. E aí desacordado você vai morrer afogado. E tem mais, um navio não consegue parar para te resgatar. Porque, não, ele em movimento, mesmo que o cara pare tudo imediatamente, ele vai andar uns 3, 5 quilômetros até ele conseguir parar. Totalmente. E baixar um bote para ir procurar a pessoa. Pouquíssima chance. Mas acontece. Tem gente que sobrevive. Ah, é? É. E resgatado? Sim, resgatado. Não, resgatado assim, não pelo próprio navio que caiu. Resgatado por uma outra embarcação, por um golpe de sorte total, assim. Imagino. Teve um caso mais ou menos recente, há uns 7, 8 anos atrás, que o cara caiu de um... Geralmente acontece no Caribe, porque os americanos enchem a cara de bebida, né? E aí o cara caiu do navio à noite e sobreviveu à queda e passou a noite boiando lá e conseguiu de manhã ser resgatado por outro navio, assim, num golpe de total sorte, né? E inclusive foi no dia de ação de graças, então os caras disseram que era um milagre, né? Dia de ação de graças o cara tá vivo, mas realmente é um milagre, o cara sobreviver a uma queda dessa e sobreviver e ser encontrado no mar, que é a coisa mais difícil é ser encontrado. O cara consegue ficar esperando, né? Não se cansar, né? Cara, pois é. E o cara tem um outro problema mais sério, que é a hipotermia, né? O frio, né? A água é gelada, mesmo um lugar quente como o Caribe, a água, depois de um tempo, o corpo humano começa a perder a temperatura, né? Então, assim, a hipotermia mata, né? Mas os casos, assim, das pessoas que caem de embarcação e são resgatadas, você conta quase que nos dedos, né? A grande maioria não é nem encontrado, né? O cara desaparece. Porque é o que eu te falei, cara. A gente, dentro d'água, lembra que a gente só fica com isso aqui de fora. Não é a nossa altura. Não é 1,80 m fora d'água. O resto só fica com a pontinha da cabeça fora d'água, entendeu? Nossa. Então você desaparece ali, né? É difícil. Mesmo se alguém vê você cair, se essa pessoa não desgrudar o olho da tua cabecinha indo embora, ela não pode olhar para mais nada, ela tem que ficar olhando. Se ela fizer assim, ela voltar, não acha mais. Não acha mais. Teve um caso, a gente vai conversando, é assim, claro, né? Relaxa. Eu vou falando, vou lembrando. Teve um caso que foi trágico e hilário, na verdade, que aconteceu... Qual foi a cidade americana, cara? Daqui a pouco eu vou lembrar. Tá. Mas, enfim, a cidade ia fazer... Essa história está no livro também. A cidade ia fazer... queria entrar para o Guinness como a maior quantidade de balões soltos na cidade. Queria entrar para o Guinness. Aí juntaram lá milhares e milhares de balão para bater o recorde do negócio. Era um domingo, soltaram os balões, só que eles esqueceram de checar a previsão do tempo. O dia estava bom, mas estava ventando. E o vento aumentou. E aí o vento começou a trazer os balões de volta. Os balões subiam, mas o vento empurrava de volta e os balões desciam de volta. E era muito balão. Aí começou a ter porrada em acidente de trânsito, em cruzamento, porque um monte de balão o cara não enxergava. Enfim, virou um salseiro a quantidade de balões que estava voltando para a cidade. Bom, teria parado por aí se não fosse uma infelicidade. Naquele dia, dois caras
tinha um lago muito grande na região. 2 caras tinham saído para pescar com um barquinho lá. E aí começou a cair os balões, né? E esses 2 caras tiveram um problema no barco, pediram socorro para... Não é bem guarda costeira, porque estavam em água interna, mas enfim, pediram socorro, resgate, e o resgate saiu para procurar os caras. Quando o resgate saiu para procurar os caras, foi exatamente na hora que o vento aumentou e começou a trazer os balões tudo de volta, e os balões começaram a cair no lago, né? Muito balão, muito. Mas digo, centenas de bexigas, né? Na água. Como é que você vai achar 2 cabeças no meio de centenas de bexiga? Os caras foram computados mortos 2 dias depois, porque eles simplesmente não conseguiam encontrar os caras no meio de tanta coisa redonda na água. Cara, então assim... Puta azar também. Pois é. E depois disso, inclusive, o Guinness aboliu essa categoria do... para não ter... Para não incentivar mais, para evitar novos Foi problemas. Depois do Padre do Balão também. E o Padre do Balão o Padre do Balão é um clássico. Eu contei no livro anterior. O Padre do Balão, assim, é um... Cara, não tinha como dar certo. Não, né? não tinha. Ele não sabia nem mexer num aparelho. E já tinha dado errado antes, porque ele já tinha feito um teste na região onde ele morava, no interior do Paraná, e ele já tinha decolado com as bexigas, e o vento levou ele pousou na Argentina, inclusive. Foi levar, quer dizer, já tinha um indicativo. Deus já tinha falado com ele. Não vai nessa. E ele foi. E deu o que deu, né? Para quem não sabe, ele subiu preso num monte de balão de bexiga, né? Já era de tarde, inclusive. Já era um horário meio tarde, devia ter feito isso antes. O tempo estava horroroso. Chovia, era uma desgraça. Em Paranaguá. E ele tinha planejado fazer um trecho de Paranaguá até onde, não me lembro exatamente para onde, mas era para dentro. Sei. Para dentro da terra firme. Só que ele estava em Paranaguá, que é na beira do mar. A hora que ele começou a subir, o vento começou a empurrar ele para o mar. No sentido contrário do que ele ia. E, na verdade, não tinha nenhum meio de controle. O máximo que ele podia fazer era ir esvaziando o balão para tentar descer. Né? E ele foi levado para o mar. Mar adentro. E desapareceu. Foi encontrado depois, né? Um pedaço e coisa. Eu cheguei quando eu fui publicar essa história, você sabe que ele acabou ganhando um prêmio póstumo, né? Que eu esqueci o nome, que é quem faz as maiores besteiras. Prêmio Darwin, né? Exatamente, prêmio Darwin. Ele ganhou o prêmio Darwin. As mortes mais estúpidas. Exatamente. Né? Naquele ano ele ganhou o prêmio Darwin. Eu cheguei a conversar na ocasião, quando eu ia fazer a matéria, com alguns familiares dele, mas eles não queriam falar muito do caso, não. Mas esse aí é um caso clássico de uma coisa que fadada a não dar certo, né? E eu lembro que o Pânico fez um negócio parecido com a Sabrina, lembra? Cara, minha irmã acreditando que era verdade. E claramente era fake o negócio, né? Que nem quando enrolaram ela em plástico bolha e diziam que iam jogar nas cataratas Marcos. Vamos ver aqui então. Qual outra você quer contar agora pra gente que eu acho interessante? Cara, assim, ó, eu tenho uma certa predileção, meio mórbida, na verdade, mas o que mais me fascina, né, nesses lances, dos casos que acontecem no mar, são aqueles onde você não sabe o que aconteceu. Que tem histórias... Muito, porque, assim, o mar é enorme, gigantesco. Teorias não tem câmera de segurança, não tem satélite, não monitora, não tem testemunha, se o cara estiver sozinho, por exemplo, se morrer todo mundo, não fica ninguém, né, para contar o que aconteceu. E aí tem muita história desse gênero que você não sabe, de fato, o que aconteceu. Você trabalha com hipóteses, né, do que pode ter acontecido, né? E tem vários casos assim. Barcos que aparecem sem ninguém. O barco aparece sem ninguém a bordo. Aí você sabe o que aconteceu, né? Quem estava aqui, o que aconteceu com quem estava aqui? Caiu aonde? Morreu aonde? Morreu como? Né? Morreu ou foi assassinado? Porque tem essa também, né? Porque imagina que o mar é uma área sem monitoramento, tá? Não é como uma cidade, não é sem monitoramento. Então você
Você quer matar alguém, você empurra alguém na água. Verdade, né? Só faz esquece. Pum. A chance de achar, e quando achar também. Pouquíssimo provável que vai ser encontrado, né? E sempre vai recair a suspeita se um sobreviver, por exemplo. Saem 2, volta um, opa. O que aconteceu com o outro? O que aconteceu, né? E já aconteceram várias injustiças também por causa disso, porque o cara sobreviveu não porque ele matou o outro, porque o outro morreu porque não aguentou ficar tanto tempo como náufrago, a deriva, tal coisa. O cara morre, e aí o sobrevivente, no primeiro momento, é visto como herói, e no segundo momento é visto, vamos investigar isso aqui, vamos ver como o companheiro morreu, etc. Tal. E o mar tem muito dessa possibilidade de você cometer um assassinato. Quase que um crime perfeito, né? Porque não tem corpo, né? E eu conto algumas histórias nesse livro aqui. Teve um que matou a mãe, cara. E como descobriram? É um americano. É recente, é coisa de 5 a 6 anos atrás. Ele era um desequilibrado, né? Mas assim, já tinha um histórico ruim na família, e ele saiu, levou a mãe para pescar numa lancha que ele tinha, foram pescar, e antes disso o avô dele tinha morrido, ao que consta ele teria matado o avô, mas nunca ficou comprovado isso, porque o avô era muito poderoso, era muito rico, e ele queria a herança dele, tal coisa. E foi esse o motivo pelo qual, o que tudo indica, ele matou a mãe, né? Porque a parte da mãe na herança era maior do que a parte dele. E depois que gastou a parte dele, ele foi em busca do dinheiro da mãe. E aí ele tramou exatamente isso. Ele comprou uma lancha. Depois de um tempo ele mandou fazer uma reforma na lancha, que na verdade ele criou situação propícia para o barco afundar. Fez alterações do barco perigosas, de propósito. E um dia ele saiu com a mãe, supostamente para pescar, e sumiram. O barco sumiu, ele sumiu, a mãe sumiu, mas 7 dias depois, um navio encontrou ele na boia salva-vida, do bote salva-vida da lancha, barco que navega no mar é obrigado a ter balsa, né? Salva-vida. E ele estava na balsa salva-vida sozinho, mas estava relativamente bem, o que ficou meio suspeito, né? Porque ele estava uma semana no mar. Uma semana? Ele ficou uma semana no mar. Ele tramou, ele planejou tudo isso de uma maneira para ser o mais factível possível, entendeu? E ele foi encontrado uma semana depois, mas bem, tinha comida, tinha água na balsa, né? E o pessoal ficou meio assim, falou, pô, o cara teve tempo de se preparar tanto assim, né? Tá, mas e cadê a mãe, né? Se você se salvou com a mãe, ele contou que a mãe não conseguiu porque foi de noite, e a mãe não conseguiu voltar para a balsa, ele não achou mais a mãe no mar, enfim, a mãe morreu. E chama-se Norman. E aí ele foi interrogado pela polícia. A história era muito esquisita, e logo viram que a história era uma mentira dele. Ele havia programado para a lancha dele afundar junto com a mãe dentro, possivelmente dopou ela, qualquer coisa assim, ou mesmo matou e deixou afundar, porque o corpo não vai aparecer, está num lugar profundo, né? Ninguém vai resgatar o barco. E ele acabou sendo preso, está preso, né? Mas assim, esse foi um caso bizarro, porque o cara matou a própria mãe, né? Mas tem vários casos assim, onde teve um outro caso muito cavernoso, envolvendo um americano também completamente perturbado, que foi nos anos 70. Esse caso até virou uma série, uma série interessante que está na Amazon Prime, quem quiser ver. Sabe o nome? Se não me engano é Dead in Water, mas eu não sei se está no Brasil já. Tá. Esse caso é assim, ó. Era um cara chamado Dwayne Boston, e ele tinha um veleiro. Estamos falando de 1971, 72. Ele tinha um veleiro e ele andava com os 2 filhos dele, que eram 2 garotos pequenos, tá?
a mãe já tinha morrido, né? Depois ficou comprovado que, na verdade, ele teria matado ela, mas enfim. Ele navegava com os 2 filhos pequenos. E aí tinha um casal de jovens ingleses que estavam dando uma mochilada pelo mundo depois de terminar a faculdade. Então eles foram para os Estados Unidos desceram para a América Central, queriam dar uma mochilada por lá. Eles eram namorados, 20 e poucos anos de idade. E quando eles estavam, se não me engano, na Guatemala, ou em Honduras, um desses países da América Central, eles conheceram esse cara, esse Duane, num boteco, né? E o cara ofereceu para eles, vocês vão descer, então, se quiser eu tô indo para lá, vem no barco. Eles foram, aceitaram a corona e foram no barco. E eles ficaram meio chocados, porque o cara era um tirano dentro do barco. Tratava muito mal os filhos, batia, etc. E começou a incomodar o rapaz, né? E um dia o rapaz falou, pô, por que você faz isso com as crianças? Reclamou com ele severamente. Ele ficou muito irritado, foi dar uma porrada no inglês, o rapaz esquivou e ele se desequilibrou e caiu no mar. Mas tudo bem, caiu ali, o barco estava parado, não era nada, voltou todo molhado, mas com orgulho ferido, né? Já era uma pessoa totalmente desequilibrada e ficou assim enfurecido com a humilhação que ele passou de ter sido quase que jogado na água, né? E aí ele tramou uma vingança, olha que uma mente doentia, ele tramou uma vingança com o casal. Naquela noite ele... Só baixa aqui. Aí. Naquela noite ele prendeu os 2 na cabine, tirou a roupa deles, prendeu eles, amarrou eles e deixou eles a noite inteira presos dentro da cabine, o casal. E os 2 meninos estavam lá. Os 2 meninos viam tudo, né? 2 crianças. Tinham 7, 8 anos, né? Na época, mais ou menos. E quando foi na manhã seguinte, esse Duane, ele foi lá e pegou várias peças pesadas que tinham no barco e amarrou o casal e empurrou na água. Nossa. Numa baía que eles estavam, se não me engano, em Honduras. Se não me engano, Guatemala. Ou Honduras ou Guatemala, não me recordo agora. E empurrou os 2 para a água, os 2 morreram, desceram amarrados, peso, não tem como se livrar, e desapareceram. Como era os anos 70, a comunicação não era muito frequente, a família, a princípio, não estranhou, sabia que eles estavam fazendo uma mochilada, então não entrava em contato com muita frequência. Mas depois de um tempo eles estranharam, deram alerta. Um mês e pouco depois, os pescadores da região onde isso aconteceu, que era uma baía, porque o barco estava parado, foram puxar a rede e acharam um corpo. Um dos corpos. Depois de mergulharam, acharam o outro, que estavam juntos, mas não sabiam quem era. Então eles recolheram os corpos, enterraram ali na vila, sim, enterraram. E um padre da região ficou sabendo que havia sido encontrado 2 corpos e que havia sido enterrado. Tempos depois, a irmã do rapaz que morreu começou a investigar o caso por conta própria. E acabou chegando nesse padre que falou, olha, eu tomei conhecimento disso. Foram lá, exumaram o corpo, comprovaram que era o casal. Mas nisso, o capitão, o Duane, já tinha vazado há muito tempo com os 2 moleques e foi embora. Isso foi em 1970. Esse cara acabou preso em 2015 só. Então ele passou 40 e tantos anos impune, né? Livre. E ele só foi preso porque um dos filhos dele, que era uma criança na época, já adulto, resolveu um dia... a irmã da vítima conseguiu achar esse cara na internet. Falou, cara, você não quer me contar o que você viu, o que aconteceu? Embora ele fosse uma criança. E aí ele contou. Ele contou exatamente o que aconteceu. Aí a polícia prendeu o Duane, que já estava, na verdade, numa clínica de reabilitação para pessoas desequilibradas. Então ele foi preso e ficou pouquíssimo tempo preso, em seguida ele morreu. Tá? Então, na verdade, ele cometeu um crime bárbaro,
absurdo, gratuito. Gratuito, né? Era só ele ter desembarcado o caso. Ele falou isso para a família. Quando começou esse tempo, ele falou, não, eles desembarcaram, eu não sei o que aconteceu com eles, porque naquela época estava tendo muita guerrilha na América Central. Então ele falou, eles devem ter sido mortos pelos guerrilheiros. Desembarcaram aqui e devem ter sido mortos. Mas na verdade não era, ele matou os dois. Quer dizer, um crime absurdo. E esse documentário que está na coisa, é muito interessante a história, e é bem feito. E conta um crime absurdo, bizarro. Teve um outro também, cara, dessa mesma linha de assassinatos, né? São assassinatos cometidos no mar, que envolveu um jogador de basquete famoso dos Estados Unidos, nos anos 2000, por aí, talvez. Eu sou meio ruim de datas, mas enfim, é recente, relativamente recente. É quase da mesma época do nosso amigo. Do Tucci. Chamado Bryson Dale. Ele era um dos grandes jogadores da NBA na época. E aí, no auge da fama, ele resolveu abandonar as quadras e falou, não quero mais jogar, eu vou viajar. E aí pegou a namorada dele, saiu viajando pelo mundo, e ele, durante uma escala que ele fez no Tahiti, na Polinésia Francesa, ele resolveu comprar um barco. Que ele queria ir do Tahiti para o Havaí, velejando, navegando. Então ele comprou um barco, contratou um capitão para levar o barco, porque não era muito a praia dele. Então iria ele, a namorada e o capitão no barco. Só que ele tinha uma família complicada, sabe? Principalmente um irmão dele, era muito complicado, com quem ele não se dava. E pouco antes dele partir da Polinésia, o irmão dele chegou lá. O irmão dele ficou sabendo que ele tinha comprado um barco, ficou sabendo que ele ia fazer uma viagem, o irmão dele apareceu lá e falou, olha, eu quero ir junto. Vamos reatar, né? Quem sabe a gente se entende, une a família numa viagem dessa. E ele ficou meio assim, acabou aceitando. E eles saíram então em 4. Ele, o irmão, a namorada e o capitão. Para fazer essa travessia da Polinésia até o Havaí. Uma semana depois, a família da namorada estranhou porque parou de receber mensagens. Estranhou. A família da namorada, né? E aí deram alerta para guarda costeira, olha, pode ter acontecido alguma coisa, né? Parou de mandar mensagem. Dias depois, o barco onde eles estavam apareceu de volta no Tahiti, em outra marina lá, com outro nome, mas uma coisa meio grosseira, assim, mudou o nome meio, escreveu com canetinha, Sim. né? O barco foi identificado como sendo o mesmo, já com outro nome, e no barco estava só o irmão deles. Só o irmão. E o irmão, na hora que chegou na marina, desembarcou e fugiu, foi embora. Bom, então eles sabiam que o irmão havia sobrevivido e que 3 haviam desaparecido, tinham sido mortos. Passou mais ou menos, acho que 2 ou 3 meses, o gerente do banco onde o Bryson tinha conta fez contato com a família falando, olha, tem um cara aqui com um passaporte dele, querendo fazer uma compra volumosa em ouro, etc e tal, e aí eu tô achando estranho, em nome dele. E o irmão tinha ido lá comprar como se fosse para o irmão que estava desaparecido. E aí acionaram a polícia não agiu imediatamente, permitiu que o cara fosse embora, o banco não atendeu o pedido, mas o cara fugiu. Ele estava no Novo México, alguma coisa assim. Ele fugiu para a Califórnia. A polícia foi atrás dele. Ele estava escondido na casa de uma namorada. O máximo que a polícia encontrou foi a namorada. A namorada contou a versão que ele falou para a namorada que teria acontecido. Ele inventou uma história de que o jogador, o irmão dele, o Bryson, teria tido um desentendimento com o capitão do barco e que teria tido uma briga, uma luta corporal, e que nisso um caiu na água, uma história toda sem pé nem cabeça, ninguém acreditou na história dele. Mas em suma, ele matou as 3 pessoas, matou o capitão, matou o irmão e matou a namorada. E ele, quando ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele, ele fugiu para o México, clássico, né? Um clássico, atravessou a fronteira, foi para o México.
de lá, ele ligou para a mãe, falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? Contou uma história fantasiosa, mas em seguida ele tentou cometer suicídio, tomando uma dose grande de insulina, e foi internado em coma, e acabou morrendo depois. Então, assim, no final da história morreram todos. Num espaço de meses, morreram todos. História macabra. Pois é. E um cara muito famoso na época, na NBA. Era um jogador muito famoso. Ele já estava aposentado, mas ainda era um dos grandes nomes lendários da NBA. E morreu assim, cara. Morreu. Na verdade, nunca se soube exatamente como ele morreu, né? Porque o irmão, o assassino, nunca contou, nunca confessou. Ele acabou morrendo então, tem antes. Só especulação. Ele só o que ele... Numa embarcação que já afundou? Então, é muito mais comum do que parece. É mesmo? É muito mais comum do que... Mas é meio macabro, eu concordo contigo. É meio macabro. Cara, né? Tu já andou em alguma? Duvido. Que Talvez tu saiba não, né? Não, que eu saiba não, mas eu acho que eu já andei sim. Eu já voei em avião que já caiu. Mas, não, eu já entrei num que sabidamente viveu essa situação, mas eu não naveguei nisso, só entrei por curiosidade, mórbida curiosidade. Na Amazônia, em Belém. Porque, cara, na Amazônia, assim, eles têm uma capacidade de produzir tragédia nos rios amazônicos que é uma coisa impressionante, né? Aliás, semana passada teve uma. E uma das piores tragédias da Amazônia aconteceu com um barco que fazia a travessia de Manaus para Santarém, em 1970 e pouco. Chama Sobral Santos, só que hoje mudou de nome. E esse barco ele virou parado no porto de uma cidade chamada Óbidos, que é o Rio Amazonas. Ele estava vindo na viagem, parou no porto para descarregar e carregar, para desembarcar e embarcar a gente. Com peso do lado. Mas tudo era feito nas coxas e continua sendo, na verdade. Então não tem muito controle do que entra, etc e tal, tudo ajambrado. E esse barco virou parado no porto, Morreram, não se sabe exatamente até hoje quantas pessoas, porque tinha muito passageiro lá que não estava nem registrado. Mas mais de 50 pessoas morreram. E esse barco, na ocasião foi uma catástrofe, aparecia na revista Manchete, aquelas coisas, né? Tipo batom murcho, assim. E esse barco, passou todo esse perrengue e tal e coisa. O dono do barco foi indiciado, mas não aconteceu nada com ele, etc. Ninguém foi Brasil, responsabilizado. Morreram até estrangeiros que estavam nesse barco. E o dono do barco recuperou o barco, tirou o barco. Estava no porto, guinchou o barco, deu um tapa, pintou o navio, reformou o navio, mudou o nome, navega até hoje. Chama Cisne Branco. Até hoje esse navio existe. Eles chamam de navio na Amazônia. Não é bem um navio, mas eles chamam de navio. E uma vez eu estava em Belém e eu vi o barco lá, aí eu entrei nele, que eu queria ver. Porque, assim, morreu gente pra caramba, morreu muita gente que tá presa dentro da cabine. Como é que é o nome desse? Atual? Cisne Branco. Bota aí, Jane, deixa eu ver se a gente consegue ver o Cisne Branco. Veja aí. Provavelmente vai conseguir com o nome antigo. Ou então você coloca Sobral Santos, que era o nome antigo dele, né, na época que ele teve essa tragédia. Esse aí, ó. Esse é o Sobral. Tá. Ali ele virado, imagino, né? Não é ele, não. Esse não é ele. Esse é outro. Ele é o primeiro ali, ó. Esse aí. Esse é o Sobral. Tá. Bom... E o barco navega até hoje, o que é isso aí se não é um navio? Não, na Amazônia eles chamam de navio por causa do tamanho do barco. E tu chama de quê? É um barco. É um barco? É um barco. Tá. Navio pra mim é outra coisa. Mas lá eles chamam de navio. Mas é assim, cara, morreu 50 e tantas pessoas aí dentro. Então, morreu gente dentro da cabine. Aí você vai, fazer a viagem hoje, você fica na mesma cabine onde o cara morreu ali. Daí ele vira e capota. Ele virou e capotou. Tá, e aí ele ficou literalmente cabeça para baixo. Sim, e foi descendo. Tá. Isso foi de madrugada. E aí as pessoas não conseguiam sair, não é nem a violência do movimento. Não, ficaram trancadas. Mas assim, o que aconteceu nesse caso foi uma sucessão de irregularidades, né? Carga estava solta, não tinha o controle de quantas pessoas tinham no barco, tudo errado. Tá. Como sempre, né? Verdade, acidente não acontece por acaso, né? Mas, na verdade, o problema é que continua a mesma situação assim até hoje, cara.
Um barco esse barco quando ele vira, assim, imagina esse acidente que rolou aí, até o barco desaparecer na água é um processo longo? Depende da situação. Nunca assim imediato virou, afundou. Sempre dá uma flutuada ainda, né? Porque ele fica tem ar, né? Fica preso, e tal. Mas sim, já houve casos de ser fulminante. Cara, tem um caso que é impressionante, que aconteceu nos anos 1950, mais ou menos. Você falou de fulminante, eu lembrei dele. O Brasil tinha um encoraçado chamado São Paulo, que era um baita navio de guerra. Famoso. Navio antigo. Na época, sim. Só que já estava defasado, desatualizado, ele foi vendido para desmanche, para uma empresa inglesa. A empresa inglesa mandou 2 rebocadores para o Brasil para rebocar o encoraçado até a Inglaterra, onde ele seria desmanchado. Beleza. E vai lá se arrastando pelo Atlântico, etc, etc, etc. Em determinado momento, eles pegaram um mar muito ruim, tempo ruim, vento, e o rebocador puxa o encoraçado, mas não puxa assim tão pertinho. É uma corrente gigantesca, né? O navio tem que ficar longe, porque senão eles podem colidir um com o outro, né? Não rolava de só navegar ele até lá? Não, ele já não tinha mais maquinário, ele já não navegava, ele só andava rebocado. Tinham depenado ele aqui para levar para lá, etc. Tal. Na verdade, esse foi um dos motivos também. Fizeram uma depenagem mal feita nele. E nesse barco tinha, para monitorar o avanço do barco, tinha, se não me engano, 4 ou 5 tripulantes dentro do navio. E aí, durante a tempestade, eram 2 rebocadores puxando, um arrebentou o cabo, né? E ficou todo o esforço no outro rebocador, e o outro rebocador ficou na iminência de ser afundado pelo encoraçado, porque o encoraçado era muito maior que ele, estava fazendo uma tensão, o rebocador ia afundar se não fizesse algo. Aí o que ele fez? Ele soltou o cabo também e deixou o encoraçado à deriva ali, mas monitorando no radar. E aí o encoraçado, sumiu. Só afundou. Só foi pro imediatamente, instantaneamente, desapareceu. Assim, barco, bicho grande, sumiu. Encoraçado na escala militar, talvez seja o maior navio, seja um encoraçado, né? E os caras que estavam lá? Morreram. Nunca foram encontrados, nunca foram achados, nem o navio, não acharam nada, não ficou nem coisa na água. Eu tenho nervoso, assim, porque assim, eu tenho até um pavor um tanto infantil mesmo, que assim, seres marinhos enormes estão ali naquele lugar ali, entendeu? E pior é que a lula gigante existe, cara. Sim. Sabe aquela lula gigante? Kraken. O Kraken. Existe o lula gigante, cara. O que tu quer dizer com gigante? Gigante, não sei a ponto de engolir um navio que nem aparece aí na... Mas é tipo 8 metros. É um negócio... Porra. Pois então, imagina tu tá, sei lá, eu não sei, cara, mas eu imagino que assim, as rotas de navio, hoje em dia, com tudo que a gente já conhece, de tecnologia, e até mesmo o que a gente sabe do mar, a gente sabe, provavelmente, o Jorge vai saber melhor que eu, as melhores rotas, ou as rotas mais usadas, rotas comuns, etc. E elas devem ser as mais comuns, as mais usadas, porque são consideradas mais fáceis de navegar, menos perigosas. Aproveita a corrente. Não dá um monte de problema, não sei o que e tal. Mas, porra, imagina, você tá esse cara que ficou aí 14 meses no mar. Cara, eu ia morrer de desespero, eu acho. Porque, assim, só imaginar, passar pela minha cabeça que pode ser que tenha uma baleia passando por baixo de mim, cara, eu me cago inteiro. Eu não gosto de assistir coisas. Eu não gosto de ver filmes ou jogar videogame que é bagulho de mar e uns bichão no mar, cara. Eu não gosto. Minhas filhas estavam vendo esses dias aí um filme da... Eu não sei exatamente qual estúdio, mas o nome é Fera do Mar. E assim, ele é maneiro, tal, os caras no barco, pá, não sei o quê, mas é uns bichão, malandro. Que tem uma hora que o moleque naufraga e ele tá assim em cima de uma tábua assim, pá, fudido. Passa ali um bichão por baixo assim, cara.
Que eu fico, cara, não quero mais ver, não. Eu também ficaria... E é um desenho de criança. Eu ficaria com muito medo também. Tá maluco, não. Mar me o ser humano, em geral, tem uma aflição das coisas que vem por baixo, né? O mar tem isso, né? Tem um monte de bicho lá. Nossa, mas na prática, realmente a probabilidade, cara, de você ter um problema com o ser marinho é quase irrelevante. Não tem uns acidentes com ser marinho? Não, tem acidente. Tem vários barcos que já foram afundados por baleia. Não é que a baleia quis afundar o barco. O barco que bateu na baleia. Só que um barco bater numa baleia é a mesma coisa que bater numa pedra, entendeu? Aí o barco afunda, né? Não é porque a baleia quis afundar o barco. Tem alguns seres marinhos, eu sou muito especializado em seres marinhos, embora eu tenha mergulhado e tudo, mas tem alguns que são, assim, potencialmente perigosos, mas que também a tendência deles é se afastar da gente. A menos que você faça alguma merda, esbarre nele, ou vá mexer com ele, né? No caso de algumas espécies, poucas espécies de tubarão, por exemplo. Mas... e esses seres aí, na verdade, eles não tem nenhum impacto real em uma embarcação, vai? Não. Baleia com barco, sim. Porque baleia aí é outro. Aliás, está acontecendo grandeza. direto. Tá? Tá, direto. Na Europa está acontecendo muito agora. Eles têm um problema sério com as orcas, que o pessoal chama de baleia assassina. Não é nem baleia o bicho é um golfinho, na verdade. Mas... Porra, é mesmo? A orca é um golfinho. É da família do golfinho, né? E as orcas... Um golfinho bem grandão, né? Grandão. Porra. O problema é que elas têm um péssimo hábito de querer brincar, entre aspas, com partes do barco, quilha, leme, por exemplo. Então elas batem no leme e aí o bicho fica à deriva, entendeu? Está acontecendo direto em Portugal, Espanha, está acontecendo muito. Já aconteceu aqui no Brasil também, tá? Mas principalmente veleiro, porque o veleiro não faz barulho, né? O veleiro se movimenta sem motor, com a vela. Então, a baleia, por exemplo, se ela estiver na superfície, descansando, dormindo, pode ser que ela não perceba a aproximação do veleiro a ponto de sair. Porque a tendência dela é cair fora. Né? Então, na verdade, assim, não é o barco é que bate nela. Não é ela que bate no barco, né? Mas tu sabe que esse negócio de medo, né? Eu dou curso para quem tem medo de voar. Eu conheço tudo de aviação ali, da relação que a pessoa tem o medo com o avião, que ela não sabe o que está acontecendo, eu explico e ela acaba perdendo medo. E esse negócio que eu tenho, esse medo de mar, assim, é porque não tem um canal assim, Navios e Músicas, para eu me informar lá. Mas, né, tu fala assim, tubarão. Eu tive no SeaWorld lá na Flórida, e aí tem um quadro lá interessante que fala de estatística, né? Fala assim, o grande terror dos mares, que é o tubarão. E aí no quadro lá mostra quantas pessoas morrem de ataque de tubarão por ano. E quantas morrem de ataque de cachorro. 10 vezes mais gente morre com o cachorro atacando do que com o tubarão. Porque tu tá com o cachorro ali, acha que ele é bonzinho e pum, foi. Meu lance é o... É o tamanho da baleia. E é um bagulho, assim, cara, por exemplo, voar. O avião, assim... Tem toda uma tecnologia e tal. Ele não voa à toa, já estão aperfeiçoando essa porra há um tempão, não sei o quê. No mar, eu tô falando de um bagulho que é da natureza, que tava ali antes da gente aparecer no mundo, tá ligado? Então, assim, não é que eu tenho medo de andar de navio. Não tenho medo de andar de navio. Agora, eu não pulo no mar. Não vem com essa, entendeu? O papo de ficar andando um barquinho de merda no mar, não vou. Eu vou à praia, eu tenho cagaço de nadar longe demais, cara, entendeu? Eu fico, cara, essas brincadeiras aí, tô fora, não sei. Mas eu também não me sinto bem, assim, eu tive Fernando de Noronha, e aí tem aqueles mergulho. Mergulho eu não consigo fazer, eu gasto o cilindro inteiro antes de botar o nariz esse narigão aqui também, né? E aí, eu fico afobado. Eu tenho um vídeo que eu fui mostrar como você sobrevive a um acidente aéreo, se pousar na água, por exemplo. E aí eu estava no centro de treinamento da Latam, aqui em São Paulo. Tem uma piscina de 5 metros de profundidade. E uma porta de avião assim, você sai, estoura o colete salva-vidas e pula. Só de pular, mesmo com colete, eu já fico mal dentro da água. É inexplicável isso. Eu não me sinto bem no ambiente aquático. Eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. E pior é que o meu colete ainda estava com problema. Ele estava vazando.
Ele tava vazando. E aí eu falo pro instrutor, pô, tá vazando. Ele, pô, é só pra com o biquinho. Eu fiquei soprando, morrendo de medo e soprando no colete pra flutuar, cara. Ai, meu Deus. A água é um problema. Mas, pô, mas assim, tu falou, não tem barco, nada disso, mora no meio do mato, mas eu imagino que a tua paixão deve ter te levado pra uns passeiozinhos de vez em quando. Ah, não, mas profissionalmente eu andei bastante barco por causa da revista náutica, e tal. E porque eu gosto também. Principalmente quando o barco é dos outros, né? Porque aí você não... Nossa, isso aí é bom demais. Tem uns amigos que tem barco, vai né? dar um passeio, fala tchau, vai embora. E depois eu ele andei... se vira com o marinheiro. Eu tive oportunidade de estar em um iate 2 vezes dos outros. Assim, só o que aqueles caras gastam de gasolina. Nossa. Não, eu tô tranquilão aqui, mané. Vou andar no barco dos outros, é muito mais legal mesmo. E enjoar não enjoa? Não. Mas isso é assim, é uma característica minha. Eu nunca enjoei. Já vi gente querendo se matar, né? De enjoo. Não, porque, pô, eu voei com avião de caça, fazendo manobra, e eu não enjoo. Mas no barco... É mesmo? Pô, uma vez eu fui fazer... Tem um passeio lá em Florida Keys, que é um barco com fundo de vidro. Sim. E aí Isso deve ser legal demais. vai navegando lá pro um atol que tem lá. E aí, enquanto tá navegando, tá beleza. Tá estável o barco. Aí quando chega lá, o barco para. Aí ele começa a mexer com o balanço do mar. Problema. Aí o barco tá balançando assim, e aí todo mundo fala, pô, vamos lá pro chão de vidro agora para ver os bichinhos lá dentro. Aí você desce, aí o barco tá balançando assim, os peixinhos estão fazendo assim, E tá tudo se o matinho tá fazendo movimentando. assim. Em 5 minutos você já tá chamando o Hugo no É saquinho. isso aí. Chama o Hugo. Lá no Rio a gente chamava de chamar o Raul. Raul? Aí vai chamar o Hugo. Cara, eu já vi gente querendo se matar de tanto de enjoo. É. Minha mulher é assim, por exemplo. Se olhar para um barco, já começa a enjoar. E qual foi o barco mais maneirão que tu andou? Ah, rapaz. Um cruzeiro? Não. Eu já visitei alguns salões náuticos fora do Brasil, por causa do trabalho, né? E aí eu visitei alguns iates, super iates que eles chamam, mas não naveguei neles, que estavam parados na exibição. Já fui nos bichos bem grandes, aí, 200 pés, 250 pés. Isso que... Cara, eu sou meio idiota. Quanto é que dá isso aí em metro? Uns 60, 70 metros. Nossa, é grande pra caralho. grande pra caramba. Porque tu tem que contar que não é só assim, né? É de largura também, de volume, né? Não é só o comprimento. É uma proporção, né? Mais comprido, mas também é mais largo. Mas também é mais alto. Então você está falando